da lição é perigo do retrocesso espiritual. O texto lido, Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao capítulo 6, até o versículo número 3. Então foram alguns versículos lidos aí, como base dessa lição de hoje. Então, o título é Perigo do Retrocesso Espiritual. Aí ele cita aqui o texto áureo, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Introdução. A vida cristã é descrita de uma maneira muito bela na palavra de Deus. Expressões como nascer de novo, que está lá em João capítulo 3, versículo número 3. Crescimento, que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. E varonilidade, Efésios capítulo 4, versículo 12. Falam dos estágios porque passam aqueles que se entregam a Cristo e têm uma vida cristã normal. No entanto, a caminhada cristã pode também tomar o rumo da anormalidade. Foi o que aconteceu com os coríntios, chamados por Paulo de crianças em Cristo. Eles não haviam feito progresso na fé. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Assim também estavam os crentes hebreus, estacionados na fé, demonstraram ter conhecimento incompleto da revelação divina e em incompreensão dos princípios básicos da salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Nesta lição, estudaremos porque os hebreus são chamados de imaturos na fé e quais são os caminhos para o crescimento. Então, como introdução aqui, o autor ele traz aqui uma metáfora, uma comparação com o nascimento de uma criança. E no reino espiritual, é a mesma coisa. Uma criança ao nascer, tem os cuidados, os primeiros cuidados é com a alimentação. Não se dá feijoada para o recém-nascido. Se dá leite, se dá mamadeira, depois vai de maneira paulatina aumentando o alimento dessa criança até ela pegar um crescimento devido. Então, a primeira comparação na vida espiritual, você nasceu de novo. Evangelho de João, capítulo 3, ali aquela conversa de Cristo com Nicodemos. Necessário é nascer de novo. E ele então vem com os questionamentos. É natural o novo convertido partir para os questionamentos. Muitos questionamentos vêm na mente do novo convertido. E é necessário então ir dando um alimento leve para ele, logo no começo, né? Senão dá congestão espiritual. Tem que se ter um cuidado, mas dentro desse cuidado, aqui a lição vai nos chamar a atenção, que nós não podemos ficar estacionados nisso. Então a criança nasceu, é do instinto ter fome. Espiritualmente você nasceu, é do instinto espiritual você desejar o leite racional, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2 ali, né? Então, se você nasceu de novo, tenha o desejo pelo leite espiritual, que vai trazer inteligência espiritual para você. Veja só aqui, a comparação com a criança, o alimento, o leite, a mamadeira, vai trazer um crescimento físico. Já do lado espiritual, o alimento, né, o princípio das doutrinas de Cristo vai trazer para mim e para você um crescimento espiritual. E isso é de uma maneira paulatina, indo pouco a pouco, até chegar à varonilidade, ou seja, o crescimento espiritual perfeito. Isso
nós temos a obrigação de ir buscando. Aí o autor aqui, ele vai citar Paulo lá na igreja de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo teve uma grande reclamação com o povo de Coríntios, assim como o escritor aos Hebreus tem uma grande reclamação para com seus leitores hebreus, para com seus irmãos hebreus. Que a questão é o seguinte: eles nasceram de novo, começaram a experimentar o leite espiritual, mas pararam aí, ficaram aí, não tiveram o devido crescimento espiritual. E nós temos que atentar para isso, porque nós temos que a obrigação de crescer na vida espiritual. Eu preciso crescer, vocês precisam crescer. E se nós estamos já num patamar, ainda não estamos no patamar que Deus queria que nós estivéssemos. Eu sei, ainda não sei como deveria saber. Eu conheço, ainda não conheço como deveria conhecer. Tem muito a ser aprendido. Tem muito a ser adquirido. Eu não posso estar contente com o meu status espiritual. Eu tenho que procurar uma melhora. Ninguém é tão bom que não precise melhorar. E ninguém é tão ruim que não possa, diante de Deus, melhorar. Então, nós temos a chance de melhorar. Por isso que ele fala aqui, no entanto, a caminhada cristã pode também tomar o rumo da anormalidade. Tanto os coríntios como os hebreus, eles entraram por um caminho da anormalidade. O normal é nascer, crescer, se tornar adulto e trazer semente, trazer uma nova geração, constituir família. Isso é o normal de todo ser humano na terra. Do lado espiritual também, o normal é vir para a igreja, entrar na igreja e crescer. Crescer na fé, crescer nas coisas espirituais. Mas existem aqueles que entram pelo caminho da anormalidade. Nós temos um belo exemplo aqui na igreja de Coríntios. Paulo começa lá na sua carta aos Coríntios, começa elogiando eles. E chegou a falar para eles: olha, nenhum dom vos falta. Então aquela igreja de Coríntios era uma igreja assim, que a gente poderia chamar assim de uma igreja fervorosa. Mas sabe aquela igreja pentecostal, que você olha assim, a princípio parece ser uma bênção, tem muito fervor realmente, mas quando você começa a olhar bem dentro dela, bem a fundo, você vai ver que tem muita meninice, muita carnalidade. A igreja dos Coríntios tinha assim você olhando logo de relance assim, à primeira vista, puxa, né? Uma igreja abençoada, tinha todos os dons espirituais, cura, língua estranha, milagre e tudo quanto é tipo de dom imaginado ali que a Bíblia cita, lá estava circulando no meio dos crentes. Mas quando olhava para a vida de comunhão daquela igreja, era uma brigaiada, mas era só briga. Não podia encostar um no outro, que já estava saindo faísca, de tanta briga interna dentro da igreja. Aí Paulo fala para eles: olha, quando eu tive com vocês aí, eu não pude falar com vocês de maneira espiritual, eu tive que dar leitinho para vocês. Tive com bastante leitinho, com muita paciência com vocês. E agora vocês também não podem. Eu estou longe de vocês, estou escrevendo, mas vocês ainda não podem estar recebendo uma palavra mais profunda. Sabe por que vocês não podem? Porque vocês estão cheios de contenda. Então, vocês entraram pelo caminho da anormalidade. Em vez de ser o caminho normal, foram pelo caminho da anormalidade, foram o contrário do que a Bíblia ensina. E também aconteceu isso com os hebreus. Mas nessa lição nós vamos estudar algo para falar sobre isso.
Maturidade, aí no rodapé da revista. Quando a epístola aos Hebreus foi escrita, seus leitores já deveriam ser mestres, levando-se em consideração o tempo decorrido desde a conversão. No entanto, sua personalidade cristã, sua compreensão da teologia evangélica e a própria conduta demonstravam traços visíveis do retrocesso. Qual que é a reclamação aqui? Eles já tinham um bom tempo dentro do evangelho, um bom tempo de conversão, de tal maneira que o escritor aos Hebreus fala: olha, vocês já deveriam ser mestres. Mas com vocês aconteceu o contrário. Vocês têm tempo de crente, mas ainda não conseguem ensinar ninguém. Bem pelo contrário, precisam ser ensinados, mas não ensinados numa doutrina mais profunda, mas numa doutrina simples, nos rudimentos da doutrina de Cristo. Quando eu vou falar com vocês, eu preciso falar com vocês no sentido de arrependimento, de doutrina de batismo, se deve ser batizado ou não. Estão discutindo ainda a maneira que deve ser batizado, se tem que ser batizado ou não, a maneira de participar da Santa Ceia, sabe? Doutrinas rudimentares têm que ser falado todo dia para vocês. Por quê? Porque vocês têm um tempo longo no Evangelho, mas ainda não aprenderam nada do Evangelho. E quando ele faz essa reclamação aqui, irmãos, eu não vou dizer para vocês aqui que com o tempo eu vou ter a habilidade de vir aqui na frente e ensinar, porque isso aí é dom, isso aí é ministério. Mas com o tempo eu tenho a obrigação primeiro de saber para mim mesmo. E depois eu tenho que saber para mim mesmo e ensinar pelo menos a minha família, quando me perguntarem. E também saber ensinar os membros novos que entrar no nosso meio e começar a fazer perguntas. Você quer ver uma maneira para você aprender a palavra de Deus? É você começar a se envolver com o discipulado. Não somente no sentido de fazer um curso de discipulado, mas no sentido de discipular pessoas que chegam no nosso meio. Sabe por quê? Porque o novo convertido faz cada pergunta que não é brincadeira. E na maioria das vezes, muitas das vezes a gente não tem resposta. Nós não temos resposta de bate-pronto. Mas sabe o que a gente faz? Vai estudar para aprender a responder. Aí você aprende. Porque você ouve a pergunta, fala: meu Deus, mas que vergonha, né? Eu não sei responder isso. Sabe uma coisa? Procura o pastor e vai perguntar para ele. Não faça isso não. Você pode até mandar a pessoa procurar o pastor, mas vai lá queimar um pouco da pestana e ler a Bíblia e procurar a resposta. Porque procurando resposta, você vai ter resposta primeiro para você e depois para falar para a pessoa que está te perguntando. Aí você vai começar a aprender a entrar pelo caminho do crescimento espiritual. O autor exorta seus leitores a fazerem progresso na fé. Ficavam presos aos rudimentos da doutrina cristã, sem avançar para uma teologia mais sólida, embasada na revelação de Deus em Cristo Jesus. Sabe que sobre teologia tem um certo preconceito, principalmente no meio pentecostal. Existe bastante preconceito. É normal se ouvir em conversas informais de crentes pentecostais conversando e falando assim: irmãos, vai vir para a nossa igreja aqui um pastor teólogo. E a outra responde: misericórdia, teólogo acaba com a igreja. Existe um preconceito contra a teologia. Parece que o que se é pregado no meio pentecostal é ser ignorante e não ser esclarecido nas Escrituras.
E isso se arraiga no coração das pessoas. É próprio da nossa cultura, nós temos uma cultura secular que é embasada no que passa na televisão. Nós não temos uma cultura de leitores, de pessoas que se dedicam à leitura. E isso, quando vem para o meio da igreja, principalmente o nosso meio pentecostal, essa ignorância, essa preguiça, essa falta de vontade de leitura, parece que é encorajado no nosso meio. Por quê? Porque nós temos um preconceito contra se estudar. Então parece que quanto mais burro, melhor. Ou seja, lá no meio da política, manter o povo ignorante é uma boa, porque ele sempre vai depender da cesta básica e vai sempre votar em mim. Depender do que o líder fala, para certos líderes é muito bom, porque você vai sempre depender da palavra dele, você nunca vai questionar o que ele fala, e é muito bom você continuar na ignorância para a maioria dos líderes de hoje em dia. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu tenho que buscar o conhecimento, tá? Então aqui na nossa lição, primeiro ponto, a nossa lição é dividida em 2 pontos, em 2 tópicos. O tópico 1 é a infância espiritual, e o tópico 2 é a maturidade espiritual. Veja aqui que de uma maneira didática, o autor da revista aqui, ele tem um começo, um meio e um fim, norteado no mesmo assunto. Ele não muda o assunto, ele continua dentro do assunto. Ele dá o texto e vai falar dentro do texto, ele não sai fora do texto. Isso é de maneira didática, é para você aprender de uma maneira pedagógica, entrar na sua cabeça e entrar por esse caminho aqui e aprender algo dessa lição. Então, nessa comparação do nascimento, toda vez que alguém nasce, vem a infância. E aqui no caso, a infância espiritual. Você nasceu de novo, agora você então é uma criança espiritual em Cristo, uma nova criatura, e você então vai crescer e aprender algo que você ainda não sabia. A infância é o primeiro estágio da vida cristã. 1 Pedro 2, versículo 2. É onde Pedro fala que você deve, como criança recém-nascida, desejar o leite racional para que por ele vá descrescendo. E aí você tem esse desejo, é algo natural lá dentro de você. É o período em que vai se dando o rompimento com a velha vida. Há questionamentos, insegurança. A infância na fé não pode perdurar. Então vem os primeiros questionamentos, a criança tudo pergunta, por quê? E os pais se enrolam, né? Rapaz, o que eu vou falar para ele agora? Lidar com criança é isso, você passa cada aperto que não é brincadeira. A criança, você fala isso para a criança, mas por quê? Ela quer a razão, o sentido, a curiosidade, é nato da criança. Você não tem curiosidade para aprender das Escrituras? Mas por quê? Por que Deus falou aquilo? Por que Deus disse isso? Por que aqui está escrito assim e lá na frente parece que está contradizendo isso? É através dos questionamentos que você vai crescendo na vida espiritual. Então eu não posso ter dúvidas. A dúvida faz parte do crescimento espiritual. Tem que ter dúvida, tem que haver dúvidas. Ninguém é super crente. Ninguém é 100%, sabe? Existem momentos que por mais espiritual que a pessoa seja, tem momentos que a pessoa é assaltada por dúvidas. Será que eu estou mesmo no caminho certo? Será que eu tenho chamado mesmo? Acontecem coisas na nossa vida que a gente para e pergunta, será que eu tenho chamado? Será que Deus me chamou para isso mesmo?
Tudo isso faz parte da vida cristã e faz parte do crescimento espiritual cristão. Subtópico a inexperiência na palavra. Lógico, ninguém nasce sabendo. Olha o que ele diz aqui: os crentes hebreus conheceram a palavra, mas não aprimoraram seus conhecimentos acerca da natureza da fé cristã. Eram inexperientes por causa de sua própria indolência na busca de uma experiência mais profunda com o Evangelho. Bom, você nasceu de novo, você é inexperiente na palavra. Mas ele usa aqui uma palavra chamada indolência. O que me leva a não ter uma experiência maior com Deus? É o que ele chama aqui de indolência. Quando eu sou indolente, eu não procuro me aplicar. Eu tenho que procurar me aplicar. Eu tenho que buscar o conhecimento. Vá ler lá Provérbios. Provérbios é muito bom em exortações a se buscar o conhecimento. Lá diz assim, olha, busque como se você estivesse buscando o ouro, a prata. Busque como se você estivesse buscando tesouro escondido. Não economize em buscar conhecimento, tenha desejo do conhecimento. Clame pelo conhecimento, ore pelo conhecimento, leia procurando conhecimento. Veio um livro na tua mão, leia. Veio algo para você, conforme vai dando tempo, vai buscando. Não seja preguiçoso para buscar o conhecimento. Não tenha preguiça espiritual. Se dedique a buscar conhecimento. Não faz parte da cultura secular se entregar livros, mas comece a ler agora. É difícil? Dá um sono danado? Dá. Não é brincadeira. Não é fácil, mas comece. Ande, se aventure. Você vai tomar gosto pela leitura. Sabe? É um exercício, é uma prática. Não se aprende do dia para a noite, é uma prática. É um bom costume. Você tem que se dedicar a isso. Não seja indolente, não tenha preguiça. Não se entregue à preguiça. Mas lute contra a preguiça. Essa indiferença mostrava a estagnação espiritual do povo e o caminho que estava seguindo em direção à apostasia. Oséias 4:6 diz lá, olha, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Se você adquirir conhecimento, quando te vierem te enganar, você fala, opa, peraí. Quando vier a tentação, você tem uma base para enfrentar a tentação. Veja que Cristo, quando foi tentado, ele foi tentado, o diabo usou a palavra para tentar ele. Então você tem que ter um lado espiritual aguçado, de tal maneira que você olha para a mensagem e diz, espera aí, a mensagem está certa, mas a fonte está errada. Estão citando um trecho das Escrituras para mim, é trecho das Escrituras, mas quem é que está citando? De que maneira que está sendo citada e para que está sendo citada. E aí você vai então aprendendo o exercício espiritual e você vai saber discernir o mal e o bem do mal, separar o joio do trigo e o trigo do joio. Você vai aprender a separar as coisas. Não conseguiam nem mesmo entender o significado do sacerdócio de Cristo. Haviam se tornado tardios para ouvir. Só o estudo da palavra proporciona crescimento espiritual e transformação pessoal. Então veja aqui que os leitores lá da carta aos Hebreus, esses irmãos que eram convertidos, que nasceram de novo, que abraçaram o Evangelho, eles tinham dificuldade de compreender e saber reinterpretar o Velho Testamento. Então o Velho Testamento era cheio de rituais,
E o escritor agora tem que ensinar para eles que aqueles rituais não se pratica mais. Tem que deixar de lado esses rituais. Aqueles rituais que foram cumpridos em Cristo não faz mais parte do culto do novo convertido. Teve um lugar lá no tabernáculo, lá no Velho Testamento, mas hoje não deve ser mais praticado. Não se pratica mais esses rituais do Velho Testamento. E eles estavam com dificuldade. Então o escritor aos Hebreus pega uma figura lá do Velho Pacto. Qual que era a figura? O sumo sacerdote. E ele começa então a ensinar os hebreus que o sumo sacerdote era um tipo do sacerdócio de Cristo. Então, se Cristo veio, não precisa mais do sumo sacerdote do Velho Testamento. Ou seja, para você chegar na presença de Deus, não precisa da figura de um sumo sacerdote humano. Cristo é o sumo sacerdote e através dele você vai na presença de Deus. Você não é mais dependente de um intermediário humano, como se ensinava no Velho Testamento, que era o sumo sacerdote junto com os sacerdotes e mais o grupo de levitas. Ou seja, uma tribo inteira chamada tribo de Levi, que tinha a incumbência então de representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Isso não tem mais lugar no Novo Testamento. Hoje você pode aprender direto com Deus. Você não é dependente de ser humano nenhum, a não ser de Cristo. E eles tinham uma grande dificuldade de compreender e entender isso. E eles então não cresceram na vida espiritual. Ficaram presos, não só ficaram presos, como estavam retrocedendo. Então, na vida espiritual, você só tem uma chance: ou você cresce, ou você regride. Não fica estagnado durante muito tempo. Sabe aquele negócio de dizer assim: olha, eu estou exausto, estou cansado, estou desanimado e me deram uma grande desilusão. Vou sentar e ficar sentado no meu cantinho e só ouvir. Na vida espiritual, isso funciona 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Mas depois, ou você caminha para frente ou volta para trás. Não tem como ficar estagnado. Você tem uma única opção: crescer. Se você não crescer, você vai voltar. Era o que estava acontecendo com uma boa parte dos leitores aqui da carta aos Hebreus. Eles estavam retrocedendo, voltando para o judaísmo. B. O envolvimento com as tradições. Os sacerdócios, os rituais e os sacrifícios do velho concerto estavam ofuscando a revelação de Deus em Cristo diante dos hebreus. Por isso, o perfeito sacerdócio de Cristo foi posto em relevo. Jesus é superior a Moisés e à lei. A lei impõe maldição e suscita ira. Cristo traz salvação eterna. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam voltando à velha tradição. Quantos que vêm para o meio do evangelho hoje e depois de um tempo, cadê o irmão e a irmã? Voltou lá para o centro de macumba. Voltou lá para a igreja católica. Tem uns que veio para o nosso meio e agora está no testemunho de Jeová. Não é cheio disso? É cheio de pessoas assim. Por quê? Porque volta a velhas tradições ou até tradições erradas que ele não tinha antes. Se você não tomar cuidado, não buscar o crescimento espiritual, a tendência é voltar para as velhas tradições. Ele diz aqui: o apego ao passado
sem Cristo é sinal de imaturidade na fé. No caso dos hebreus, estavam eles presos às tradições e rituais que nada podem fazer pela nossa salvação. E em nosso caso, o que pode indicar que somos imaturos? Você sabe que hoje, na atualidade, o meio pentecostal, ele foi atacado pelo que nós chamamos de neopentecostal. Os neopentecostais. Isso daí atacou o arraial pentecostal. O arraial pentecostal foi atacado pelos neopentecostais. E o que tem acontecido nas igrejas pentecostais, num geral? Elas têm se envolvido com o que nós chamamos de misticismo. Sabe, um evangelho místico, um evangelho que não fala mais, olha, acredita no Jesus da Bíblia, que ele cura a tua enfermidade. Não se ensina isso. Sabe o que ensina no lugar da fé que cura a enfermidade? Se ensina um misticismo. Olha, eu tenho aqui na minha mão uma rosa ungida. Essa rosa ungida vai levar amor na tua casa. Você vai pagar 10 reais nessa rosa e você vai levar para casa e vai ser uma bênção na tua casa. E o pessoal então compra, dá os 10 reais e leva para casa. Está fazendo pior do que os hebreus. Que os hebreus estavam voltando para uma lei de Moisés, que era um ritual de Moisés. O povo no meio pentecostal está se envolvendo com obra de bruxaria e levando para casa pensando que é Deus. Se entrega a um misticismo puro, satânico, mundano, diabólico. E isso está envolvendo a igreja de uma maneira geral no meio pentecostal. É uma praga. É algo terrível. E vai a rodo essas coisas. E o camarada compra tijolo, o camarada compra feijão, o camarada compra a vassoura ungida, porque a vassoura vai varrer da sua casa todo o mal. Olha, abrir a Bíblia no Salmo 91 já é um misticismo. Porque a Bíblia aberta no Salmo 91 e ela fechada é a mesma coisa. O que você tem que aprender no Salmo 91 é o Deus ter conhecimento com o Deus do Salmo 91. Aprender o Salmo 91, acreditar no Deus do Salmo 91. E o simples fato de abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar lá na sua casa, isso daí é um misticismo. Só que esse misticismo nasceu como coisa pequena, como bem sutil lá no passado, e agora é vassoura ungida. Você vai comprar a vassoura ungida e vai levar para a tua casa e vai varrer todo o mal da tua casa. Mas nem a vassoura do Jânio deu jeito no Brasil. Os antigos aí sabem da vassoura do Jânio, né? Mas nem a vassoura do Jânio deu jeito no Brasil. Você acha que uma vassoura que você paga R$1.000 vai dar jeito na sua casa? Quem vai dar jeito na sua casa é o Deus Todo-Poderoso, que você vai acreditar nele por fé e experiência, e não por misticismo. Então se entrega para o crente hoje um misticismo, um evangelho barato, um fast food da fé, que resolve assim num estralar de dedo. É só você dar uma oferta grande que o seu problema vai ser resolvido. Se vende a bênção e o pessoal gosta, e a turma gosta, e o pessoal aprova, mas isso é misticismo puro, não é evangelho verdadeiro. Então, depois de falar então da infância espiritual, ele então agora vai entrar na maturidade espiritual. Tópico 2. Você passa pela infância, vem a adolescência, agora chegou o tempo do crescimento espiritual.
A vida cristã deve ser marcada pelo crescimento espiritual. Tem que haver crescimento na minha e na tua vida. Você não pode ser o mesmo de 20 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás. Tem que haver uma melhora na tua vida. Você tem que andar para frente, não para trás. Quem anda para trás, diz o ditado aí, que quem anda para trás é caranguejo. Você não é caranguejo. Você tem que crescer. Crescer, como diz lá sobre João Batista e Jesus Cristo no Novo Testamento. João Batista crescia em estatura e em graça. Jesus Cristo crescia em estatura e em graça, até o tempo de ser revelado eles para Israel. Mas eles teve um crescimento, até atingir o ápice, até atingir aquela altura que Deus preparou para eles. Assim deve ser você. Assim deve ser eu, assim deve ser a igreja. O apóstolo Paulo usou termos como aperfeiçoamento e varonilidade, para conceituar a maturidade na fé e mostrar que aqueles que não crescem são como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Mas como que o povo gosta de novidade, né? Surgiu uma novidade, vamos correr lá. Chegou uma notícia aqui, que lá tem um pregador poderoso. Sabe o que ele faz? Os camaradas vão com obturação no dente normal e saem com obturação no dente de ouro. Aí vem aquela moda no meio dos pentecostais, misericórdia, né? Quem vive pregando a palavra, quem vive com a palavra mesmo, fica moadinho lá no canto e corre todo mundo lá atrás do pseudo camarada poderoso. Olha, ele tem um paletó, que ele joga o paletó na pessoa e a pessoa cai. Ventos de doutrina, não tem fundamento nenhum nas Escrituras. Presta bem atenção. Quando Cristo fez um milagre, por que ele fez um milagre? Ele sempre fez um milagre para Deus ser glorificado. Ele tinha misericórdia da pessoa que estava enferma, por essa misericórdia ele fazia o milagre e também para Deus ser glorificado. Vem um vento de doutrina aí, mas esse vento de doutrina que você está escutando, que você está ouvindo, glorifica a Deus? Isso traz glória para Deus? Deus é glorificado nisso? Tudo que Deus faz, o objetivo final é a glória dele. Se o objetivo final não é a glória dele, não é ele que está fazendo. Porque sinais e maravilhas até o diabo faz, mas para enganar as pessoas. Deus só faz um sinal e maravilha quando é para a glória e louvor dele. Se não é para a glória e louvor dele, tem algo estranho nisso daí. Corra dos ventos de doutrina. Como que você fica sabendo se é um vento de doutrina ou não? Fazendo comparação com aquilo que já está escrito na tua Bíblia. Tem fundamento bíblico? A Bíblia dá respaldo para isso? Maturidade cristã, crescimento espiritual. Assim eram os leitores da carta aos Hebreus. Como chegar à maturidade? Uma pergunta. E a resposta então vai começar a vir no subtópico A do tópico 2. Aprofundar-se no estudo das Escrituras. Quando você pega a carta aos Coríntios, a primeira carta, você vê ali Paulo tendo bastante trabalho com os coríntios. Eu, quando novo convertido, eu comecei a ler 1 Coríntios e cheguei no capítulo 12. O capítulo 12 ali é onde Paulo vai falar sobre dons espirituais.
E eu estava naquela fase lá, sabe? Procurando dom espiritual. Já falava língua estranha, agora eu quero interpretar, agora eu quero tal dom, e estou orando, estou indo no monte, estou buscando dom espiritual. E vou querer dar uma aula sobre dom espiritual. E então comecei a ler o capítulo 12 de 1 Coríntios. E parei no primeiro versículo, e fiquei no primeiro versículo, e não saí do primeiro versículo. O que diz Coríntios 12, versículo 1? Acerca dos dons espirituais, ó irmãos, não quero que sejais ignorantes, porque vós eram idólatras, dados a ídolos mudos. Aí eu parei naquilo ali e pensei assim, mas o que o ídolo mudo sabe sobre dom espiritual? Não sabe nada. O ídolo lá que eu adorava não sabe nada sobre dom espiritual, não tem nada para ensinar sobre dom espiritual, e eu preciso aprender muito sobre dom espiritual. Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecimento dentro das Escrituras. Porque o povo pentecostal gosta muito da parte de dom espiritual, mas fica só aí. E eu aprendi lendo as Escrituras que tem uma outra parte da vida espiritual que é mais importante do que dom espiritual, que é os frutos do Espírito. Dom espiritual me deixa orgulhoso, fruto do Espírito me deixa humilde. Dom espiritual me leva para um inchamento, eu fico me achando grande. Fruto do Espírito Santo, eu entro pelo caminho da humildade, eu não sou nada, eu preciso de Deus. Eu aprendo que o mais importante é fruto do que dom. Então, na minha e na tua vida, tem que ter primeiro frutos do Espírito, para depois ir para dons espirituais. Aí eu aprendi um equilíbrio e buscar mais frutos do Espírito do que dons. Porque dom me torna conhecido diante das pessoas. Fruto do Espírito me torna aceito diante de Deus. Não adianta nada eu ter fama de ter não sei quantos dons espirituais diante da igreja. Depois a igreja olha para a minha vida não condiz nada com os dons espirituais que eu tenho. Então fica uma pessoa capenga, fica uma pessoa que está cheia de dom, mas não tem vida espiritual nenhuma abundante. Por quê? Porque falta os frutos do Espírito Santo, falta crescimento espiritual. Era esse o problema da igreja dos Coríntios. Eles tinham todos os dons, mas não estava produzindo à altura os frutos do Espírito Santo. Aí fica uma vida, o cara cresce demais de um lado e não cresce do outro, fica um sujeito esquisito. Quem cresce demais fica esquisito, não fica? Tem que ter um equilíbrio, tem que equilibrar. Então se aprofunde nas Escrituras, vai buscar as Escrituras. A repetição de doutrinas fundamentais e a falta de progresso para uma teologia mais profunda foram alvo das críticas do autor aos Hebreus. Muitos cristãos não gostam de estudar profundamente a palavra e por isso não crescem, sabe? O camarada não quer despertar para crescimento mais profundo, ou seja, aquilo que ferve a cabeça, esquenta a cabeça, né? Fica lá só no leitinho, só no simples. Eu lembro que uma vez lá em São João Clímaco, a aula era sobre soteriologia. E dentro de soteriologia, você tem vários termos que explicam sobre a salvação, mas todos levam para um mesmo ponto convergente, que é salvação. E nós falamos sobre 3 pontos da aula. No final, um irmão falou para mim assim, mas é muita coisa, né? É coisa demais. Sabe por que a pessoa acha que é coisa demais? Porque não está habituado a ler, a buscar entendimento e conhecimento. Agora o pior de tudo é quando o sujeito pega, dentro da soteriologia, ele pega um termo no Novo Testamento
explica esse termo muito bem explicado e depois coloca ele contra um outro termo lá no Velho Testamento. E anula o termo lá do Velho Testamento, fala, não, o certo é esse daqui. Não, todos são termos da salvação, um não contradiz o outro, é apenas uma figura de linguagem que se ensina para uma nação de um jeito, mas com a outra nação se usa uma outra palavra dentro do entendimento daquela nação, daquele povo lá, mas o ensinamento é o mesmo. Um não contradiz o outro. O escritor aos Hebreus, ele não está contradizendo o Velho Testamento, ele apenas está falando, Cristo cumpriu isso, não precisa fazer mais. Eu não preciso mais fazer um sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício perfeito já foi realizado por Cristo, eu não preciso repetir um sacrifício pelo pecado. Existem sacrifícios no Novo Testamento? Existem. De louvor a Deus, o fruto dos nossos lábios, o jejum, mas não sacrifício de animais em favor do pecado. Por quê? Porque aquilo ali era coisa do Velho Testamento que se cumpriu em Cristo, eu não preciso repetir mais. E eles estavam com dificuldade de compreender e entender isso daí, por falta de crescimento espiritual. Os cristãos hebreus foram comparados a bebês, criancinha, não tinham condição de digerir as verdades espirituais. O que é digerir? É o alimento sólido, entra no organismo e aquilo ali é digerido pelo organismo. Assim na nossa vida espiritual, sabe? Tem coisa que nós não podemos trazer ainda para a igreja, por quê? Porque a igreja não tem condições de digerir aquele assunto. Então nós temos a nossa parte, nós temos que buscar um crescimento, para Deus então dar palavras mais profundas para o mestre da congregação, para ele trazer, porque senão não adianta. Vai trazer uma feijoada, vai matar o pessoal de indigestão, de congestão. Por quê? Porque não tem condições espirituais nos ouvintes para ouvir aquela verdade. Então o crescimento espiritual não é somente algo colocado sobre a vida do mestre da igreja, mas é algo colocado sobre todos os alunos da igreja. Nós temos a nossa parte é buscar o crescimento espiritual. Tópico B, não olhar para o transitório, e sim para o eterno. Os hebreus estavam presos aos rituais, mas a lei era passageira e apenas prenunciava o sacrifício perfeito que seria oferecido por Cristo. A fé tem de se fundamentar nas verdades eternas. Não ficar olhando para o transitório, mas olhar para o que é eterno. Interessante, né? Está escrito lá no Velho Testamento que Moisés, depois de passar 40 dias e 40 noites com Deus no monte, quando ele desceu, o rosto dele brilhava, de tal maneira que os israelitas não podiam olhar para o rosto dele. Mas só que Paulo vai trazer uma reinterpretação desse texto aí, dizendo assim, que Moisés colocava o véu no rosto para que os israelitas não vissem o fim daquela glória lá. Porque a glória colocada em Moisés ali era uma glória transitória. Ele desceu com o rosto brilhando, mas logo aquela glória foi sumindo. Ela foi sumindo. E para que o povo não visse que ela estava sumindo, então ele colocava o véu sobre o rosto. Então o povo olhava agora para ele, colocando aquele véu lá, e ficava pensando assim, a glória continua brilhando lá. Mas a glória já tinha ido embora. Por quê? Porque a glória colocada em Moisés era transitória. Agora o escritor aos Hebreus está fazendo essa comparação e dizendo assim, olha, a glória colocada em Cristo não é transitória, ela é para sempre. E ela é para sempre nele e será para sempre em nós também.
Por isso, nós que fomos justificados pela fé, vamos ser glorificados com o mesmo corpo que Cristo foi glorificado. Ou seja, você começa a ler as Escrituras e o Pedro fala lá na sua carta, lá dizendo assim, olha, que nós vamos brilhar como luzeiro, como astros, na ressurreição, na volta de Cristo. Quando houver a ressurreição dos santos, esses santos vão ser ressuscitados com um brilho, que na realidade esse brilho já existe em você e existe em mim. Esse brilho existe em você, esse brilho existe em nós. Ele somente vai ser aumentado e jamais acabará, porque ele é eterno, é para sempre. Tópico C, ter Cristo como modelo. Então preste atenção aqui, que o autor aqui está colocando pontos para a maturidade espiritual. Agora ele vai dizer assim, olha, ter Cristo como modelo. Quem que era o modelo do povo hebreu? O modelo era Moisés. Moisés era o modelo. O maior exemplo no Velho Testamento é Moisés. Ninguém tira isso daí. Mas o escritor está falando aqui que esse modelo já passou, que esse modelo já não existe mais. Moisés já não é mais um modelo. Quem que é o modelo agora? Cristo, Jesus Cristo. Moisés teve a vida reta dele, mas também teve o erro dele. Jesus Cristo teve a vida exemplar dele e não errou, não cometeu um único pecado. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele está falando assim, então eu vou deixar de ler Moisés, ler a lei? Não, eu não vou deixar de ler a lei, eu leio lá o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento só vai ter a utilidade para mim se eu compreender que eu preciso de um Salvador. Que diante da lei de Moisés, a única coisa que eu recebo é maldição. Olha, sabe por quê? Você tem que entender uma coisa, a lei de Moisés, ela é meritória, ela é por merecimento. Ela diz assim, olha, faça isso 100% e você vai ter a vida eterna. Como você não consegue fazer 100%, ela te dá uma outra opção, castigo eterno. Aí vem Cristo, Cristo cumpre a lei, ele vive a lei 100%, e além de viver a lei 100%, ele morre e dá a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Ele se faz maldição em nosso lugar, porquanto está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo é o meu modelo, Cristo é o meu Salvador, é Ele que eu vou imitar, sabendo que eu não vou ter a salvação por obras, mas eu vou ter a salvação por graça, por misericórdia, por bondade dEle. Então, Cristo é o meu modelo. Subtópico D, cultivar uma fé que não se guia pelo que pode ser visto, Hebreus 11, versículo 1. Eu falei aqui antes, que nós temos uma tendência para um lado místico, misticismo. Preciso de algo na minha mão que foi ungido lá no monte, foi ungido num lugar lá, por um grande pregador, por um grande pastor. Eu preciso desse misticismo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu preciso de ter uma fé, por pequena que seja, mais verdadeira. Mesmo que seja um grão de mostarda, mas que seja verdadeira. Essa fé que eu preciso, olha, cultivar uma fé que não se guia pelo que pode ser visto. Não há maturidade cristã se a fé depender de sinais para sobreviver. Eu estou falando aqui contra sinais, maravilhas, curas milagrosas? Não, o escritor não está ensinando isso. Mas isso não pode ser o carro-chefe da minha vida espiritual e da tua vida espiritual. Presta bem atenção, os israelitas viram todo tipo de sinais e maravilhas feitos por Moisés, mas a maioria não entrou na terra prometida. Por quê? Porque não fez efeito nenhum na maioria daqueles homens. Daí o escritor dos Hebreus vai falar o porquê.
Porque não estava misturado com a fé no coração daqueles que ouviram, daqueles que viram. Então, sinais e maravilhas não cria fé no coração de ninguém. Não coloca fé no coração de ninguém. Sinais e maravilhas ajuda e aumenta a fé no coração de quem já tem fé. Sabe o que é realmente dar fé no teu coração e no nosso coração e na nossa vida? É a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. É a palavra que entra dentro de mim e de você, e então gera a verdadeira fé. Não é sinais e maravilhas que gera fé em você. É a palavra que gera fé em você. Aí os sinais e maravilhas ajudam essa fé aí. Te aumente e dá mais fé ainda. Tópico E, santificar a vida. Para crescer na vida espiritual, eu preciso entrar num processo de santificação. De uma maneira simples. A verdadeira fé produz obras. A verdadeira fé não é improdutiva, ela é produtiva, ela produz boas obras. Não somos salvos por boas obras, mas fazemos boas obras porque somos salvos. Então a verdadeira fé, a fé salvífica, entra no nosso coração e promove dentro de nós um desejo de santificação. Quando você tem esperança de entrar na Nova Canaã, de ir para o céu, então você começa a aprender algo sobre esse novo céu, então vem um desejo de conhecer a verdade e além disso de andar nessa verdade. Então você parte para um processo de santificação. Por quê? Porque você tem uma fé verdadeira na tua vida e você então parte para um processo de santificação. E isso então te leva para um crescimento espiritual. Por isso que Tiago vai falar lá, olha, aquele que só ouve discursos bonitos, mas não coloca em prática, é como aquele semelhante ao que olha para o espelho. Depois que sai de frente, de diante do espelho, não se lembra mais da imagem que viu no espelho. Assim é todo aquele que fica ouvindo e não coloca em prática o que ouviu. Então não adianta se encher de conhecimento intelectual e não ter a prática desse conhecimento intelectual. Então a Bíblia, quando ela exorta para o conhecimento, ela exorta para um conhecimento prático, um conhecimento que ouve, aprende e coloca em prática, começa a praticar. Então o conhecimento defendido dentro das Escrituras é um conhecimento prático, um conhecimento que pratica, que coloca em prática, que é um conhecimento que traz obediência. Então ter fé verdadeira é ter obediência àquilo que se acredita. E por último, viver na comunidade cristã, Hebreus 10, 25. Então o camarada que está num crescimento espiritual mesmo, ele não pode até passar pela cabeça. Vou abandonar a igreja. Lógico, vem uma tentação, vem uma desilusão, me desiludiram. Olha, fui enganado por um determinado sujeito na igreja, me passaram a perna, me deram uma rasteira, aqui nessa igreja só tem mentiroso. Não, calma aí, calma. Vem a desilusão, vem o desapontamento, você coloca a cabeça no lugar, sabe? Afinal de contas, para ter maturidade espiritual, tem que aprender a suportar também. Tem que aprender a ser enganado e depois deixar de ser enganado. Porque também não vai ser enganado o resto da vida, né? Opa, me enganaram dessa vez. Na segunda não vão me enganar mais. Me passaram a perna hoje, mas amanhã não vão passar. Eu continuo na igreja. Eu fico na igreja, eu não abandono a igreja. Se eu mudar lá para o Ceará, no Ceará vou procurar a igreja. Se eu ir para o Piauí, no Piauí vou procurar a igreja. E também não vou mudar de igreja para resolver o problema, porque o problema vai junto. Lá na igreja vai ter problema também.
Lá no lugar que eu for vai ter problema, mas eu tenho maturidade para suportar os problemáticos. Sabe? Porque faz parte do crescimento espiritual suportar os problemáticos. Faz parte do crescimento espiritual perdoar aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te enganou, aquele que acabou com a tua vida. Você tem que aprender a perdoar. Não é amnésia, não é que você vai esquecer, não. Porque se você esquecer, ele vai te enganar de novo. Porque tem gente, é o seguinte, hein? Que ele te engana hoje, se ele tiver a oportunidade de te enganar, ele vai te enganar de novo. É como está escrito, né? Como Paulo diz, olha, tem gente que aprende sempre, mas não pode chegar ao conhecimento da verdade. Mas não é o teu caso, você aprende sempre para melhorar sempre mais. Amém? Então aí, ó, já passamos do horário. Deus te abençoe. Amém? Está terminado.